Boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estarmos aqui mais essa semana, refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, que possamos aprender com os seus ensinamentos, nos fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás, nos conectando com o Mestre querido. Gratidão por essa oportunidade, Jesus, de aprender com os teus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a prece egoísta. É isso mesmo que vocês ouviram. A prece egoísta. O poder da prece está no pensamento e não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em qualquer lugar e a qualquer hora, a sós ou em conjunto. A influência do lugar ou do tempo depende das circunstâncias que possam favorecer o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que a fazem se associam de coração no mesmo pensamento e têm a mesma finalidade. Porque então é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas que importaria estarem reunidos em grande número se cada qual agisse isoladamente e por sua própria conta? 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma aspiração comum, orarão como verdadeiros irmãos em Deus, e sua prece terá mais força do que aquelas de 100 pessoas. Então esse tema sobre o egoísmo, ele é muito interessante, sobre a prece egoísta, porque a gente tem a ideia de que quando a gente faz prece, automaticamente a gente já está se conectando a Deus, e que automaticamente a gente já está em paz com a nossa consciência, fazendo uma coisa maravilhosa, que seria estar, né, com o pensamento elevado na direção do Cristo. Nem sempre isso acontece. Tem várias coisas que alteram a nossa prece. Em primeiro lugar, ela não depende de palavras, ela não depende de localização e nem do momento em que ela é feita. Você pode estar em qualquer lugar da sua casa, na rua, no ônibus, no seu trabalho, não importa o local que você resolva fazer sua prece. Mas a gente tem que entender qual é a finalidade da prece. Porque muitas vezes, mesmo de forma individual, nós fazemos uma prece egoísta. Por quê? Primeiro temos que entender por que fazemos prece e por que oramos. Fazemos prece e oramos com a finalidade de pedir forças a Deus para passar por tudo que temos que passar. E muitas vezes, quando a gente resolve fazer uma prece ou uma oração, que é a mesma coisa, ou rezar, só muda o nome, o que eu quero é me livrar dos problemas que eu estou passando. Muitas vezes por medo, por revolta, por indignação, né? Por achar que aquilo que eu estou passando está muito pesado e eu quero tirar aquele fardo das minhas costas. Então, meu único intuito é me livrar do problema. Sendo que quando Jesus nos ensinou a orar, Ele nos deu a lição, principalmente no sentido de que essa conexão tem a finalidade de aceitarmos todas as intercorrências da nossa vida, mas que através da prece nós consigamos ter força, fé, resiliência, perseverança, né? Caminhar. Se a gente tem um parente doente, se a gente está desempregado, se a gente está com problemas familiares, que a gente recorra à prece com a finalidade não de arrancar esses problemas, tirar esses problemas do nosso caminho, que isso sim seria uma prece egoísta, mas
com a finalidade de que a gente tenha fé o suficiente para passar por aquilo da forma mais harmônica possível, dentro daquilo que é possível, de acordo com a nossa evolução. Porque também não adianta a gente achar que a gente vai fazer uma prece e em momento nenhum a gente não vai pedir para se livrar de um determinado problema. Para nos livrarmos de um determinado problema, nós ainda não temos evolução semelhante a Cristo, que aceitou ser crucificado, entendendo qual era o papel dele aqui na Terra. Nós ainda somos extremamente atrasados e quando a gente vai reencarnar, a gente sabe o que vai passar, a gente se programa para passar pelas provas, mas quando a gente está aqui, né, devido a essa matéria pesada, já falei isso em outras vibrações, nós nos esquecemos qual foi nosso acordo antes de reencarnar. Acordo este que não é um acordo para o sofrimento, é um acordo para o crescimento, para a nossa elevação, para a nossa mudança, né? O nosso melhoramento. Então a gente faz esses acordos, a gente pede muito mais do que na realidade Deus, né, permite. E aí quando a gente está passando por aquela prova de fogo, a gente se desespera e a gente recorre a uma prece egoísta, que é uma prece que tem só como finalidade nos livrarmos daquele problema que está nos fazendo muito mal. Essa é uma das formas egoístas de fazer uma prece no campo individual. E tem também, a gente menciona aqui, né, está mencionando no Evangelho, a prece que muitas vezes, quando ela é feita no coletivo, várias pessoas com o mesmo pensamento, né, vamos lembrar lá do Vaticano, por exemplo, quando o Papa estava rezando uma missa, estão todas as pessoas, às vezes aquele Vaticano está lotado de pessoas, né? Imaginem vocês se todos ali estivessem com um único pensamento, que fosse o pensamento daquilo que o Papa muitas vezes está explicando sobre o Evangelho. Se todos estivessem sintonizados verdadeiramente com o propósito do bem de todos, o bem coletivo, o bem individual e o bem coletivo. Imagine a força dessa prece, a força dessa oração, mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes existem várias pessoas dentro de um ambiente, dentro de um centro espírita, dentro de uma igreja, de um templo qualquer que seja, várias pessoas. Isso não quer dizer que a oração é mais forte, porque muitas vezes a pessoa está ali repetindo palavras automaticamente, mas ela não está pensando, né, fervorosamente naquilo que ela está falando, né? Ela está focada e está fazendo a prece de forma correta. E a prece correta é a prece da aceitação, quando eu aceito tudo que eu tenho de desafios em minha vida, né? E quando eu faço uma prece coletiva, por exemplo, para a humanidade, que eu esteja literalmente conectada com todos os demais, para que essa prece tenha força. E realmente ela acaba sendo uma prece mais forte, porque nós estamos falando do campo magnético, né? Eletromagnético, do magnetismo. Todos nós estaremos emanando toda essa energia, né? Quando a gente faz Evangelho no Lar, a gente percebe essa energia, como ela fica mais forte. Imagine num lugar que tenha 100 pessoas unidas num só coração, num só objetivo. Realmente a prece acaba sendo mais forte. Mas como dificilmente aqui no planeta Terra isso ocorre, porque cada um está pedindo para si, cada um está preocupado com os seus problemas, às vezes você pode encontrar 2 ou 3 pessoas fazendo uma oração, uma prece, de uma forma tão fervorosa, numa sintonia tão boa, que essa prece ela vai se elevar e alcançar as esferas superiores de uma forma mais objetiva do que às vezes um grupo enorme em que cada um só pense em si mesmo de forma egoísta. Eu queria só reforçar o que você está falando, no sentido também de que a gente, quando faz uma prece, quando a gente se conecta a Deus, na grande maioria é num momento difícil, né? Numa dificuldade. Eu acho que a prece ela tinha que ser
igual a comer. Eu preciso comer todo dia, eu preciso beber água todo dia, eu preciso fazer minhas necessidades no banheiro todo dia, e eu preciso fazer prece todo dia de agradecimento. Por que somente se conectar a Deus quando eu tenho um problema? E muitas vezes problemas que eu causei. Eu peço ajuda a Deus para resolver um problema que eu causei. E muitas vezes esse problema ele foi permitido que a gente venha a causar para que ele sirva de ferramenta para que a gente possa exercitar o nosso esforço, nossa fé. Então, essa intenção da prece eu acho que é muito importante. Alguém lembra de fazer uma prece de agradecimento quando a gente está na praia com a família, curtindo, ou estamos num almoço de domingo com a família toda reunida? Alguém se lembra de agradecer pelo alimento que a gente tem ali para estar comendo? Ou quando a gente até mesmo vendo uma televisão, nós estamos vendo ali guerras, estamos vendo pessoas nos hospitais, a gente faz uma prece de agradecimento pela nossa família estar com saúde, por não faltar alimento dentro da nossa casa? Uma prece de gratidão. Então eu acho que a importância de fazer a prece diária de agradecimento. E como você colocou, né? Muitas vezes, na grande maioria, a prece é para pedir para que Deus não nos ajude, que Deus elimine aquele problema na nossa vida. E não uma prece onde a gente pede força para passar pelo problema, né? Exatamente. Mesmo porque o que a gente encara como problema na matéria é solução quando a gente desencarna. A gente só vai saber disso quando a gente desencarna, né? A gente tem muitas comunicações dos espíritos mais elevados, quem lê bastante aí Chico Xavier, Divaldo, Franco, que são os médiuns mais conhecidos. Vocês veem histórias de André Luiz, Emmanuel, né? Onde mostra os irmãos arrependidos quando desencarnam por terem se revoltado e chegando ao ponto de tirar a própria vida, por não aguentar o fardo muito pesado. Então a pessoa às vezes é milionária e perde todo o dinheiro. Por que perde todo o dinheiro? Perde porque todo aquele dinheiro estava ali não me atrasando, porque a gente não retrocede, mas estava ali estagnando, né? Estava ali prejudicando a evolução. Então às vezes a pessoa que ficou milionária, quantos casos a gente ouve falar que a pessoa ganha na Mega Sena e de repente ela perde tudo e volta a ficar na miséria? Por quê? Porque aquele dinheiro todo que ela ganhou, ela orou, fez preces, pediu para ter sorte de ganhar, né? E às vezes ganha, e a espiritualidade deixa que isso aconteça, porque não estava programado para ela ser milionária nessa encarnação. Ela não sabe lidar com dinheiro, não sabe lidar com poder, mas aí ela fica milionária, como um teste. E o que ela faz? Ela destrói a própria vida em drogas, bebidas, atitudes egoístas, egocêntricas, usando o dinheiro só para si, esbanjando, né? Então, muitas coisas que a gente enxerga como dolorosa quando a gente está na matéria, ela é bálsamo, ela é remédio na espiritualidade. Então, a prece egoísta, vamos começar a pensar na forma como nós oramos. Nós oramos de forma... Não temos ainda a capacidade de orar de forma totalmente evoluída, no sentido de, nossa, eu estou aceitando tudo que Deus está me mandando. Claro, quando a coisa aperta, todos nós fazemos oração pedindo para Deus nos livrar, né, daquele momento doloroso. Mas vamos aos poucos fazendo um exercício e pensando, por que será que eu estou passando por isso? É mais fácil, ao invés da gente ficar pensando muito em como a gente faz a prece, nesse caso, é a gente analisar por que uma determinada coisa está acontecendo na minha vida. O que essa prova está querendo me ensinar? Aí, a partir disso, fazer uma oração, uma prece, pedindo para que Deus nos ajude a não perder o fruto da prova. Que a gente passe pela prova sem nos rebelar com Deus, sabendo que, como o Sérgio disse, né? Se a gente está passando é porque provavelmente foi a gente que provocou aquela situação, ou nessa vida, ou em vidas anteriores, né? E tem um aprendizado ali,
né? Se a gente parar para perceber, você vê uma pessoa que, por exemplo, teve uma doença cruel na vida, uma doença terrível, e aí ela consegue se recuperar, como a pessoa se transforma depois disso, como ela fica mais generosa, como ela começa a enxergar beleza nas coisas, coisas que ela não enxergava beleza antes, que era para ela não tinha importância, o brilho do sol, né? Um luar, né, maravilhoso, uma noite com uma lua linda, a pessoa passa a enxergar a beleza disso tudo, que quando ela está saudável, ela não enxerga. Mas quando ela fica presa dentro de um quarto de hospital, ou numa UTI, ou entubada, ou numa situação extremamente difícil, acamada, ela começa a enxergar o brilho do sol, quando ela tem a possibilidade, quando ela vai fazer um passeio numa cadeira de rodas, só de olhar para o céu, ela começa a enxergar o céu, ela começa a enxergar as estrelas, e sempre estiveram lá, mas ela nunca enxergou. Então vamos, aos poucos, aprender a fazer prece. Primeiro pedindo força para passar por aquele momento, e pedindo também discernimento para entender o porquê que algumas provas estão se repetindo na minha vida. Porque se uma prova se repete, é porque alguma lição está faltando para mim. E eu preciso me atentar. O que está faltando? O que eu não estou enxergando e estou repetindo antigos erros do passado, né? Vamos tentar valorizar, né, a prece coletiva. Você vê que até nos estudos bíblicos, né, do Evangelho, tem muitas passagens que Jesus começava o seu dia como? Os apóstolos acordavam e Jesus já estava em prece. Olha a evolução que tinha Jesus, que, né, é o criador desse planeta, e ele iniciava o seu dia com prece. Humildemente. Pedindo o quê? Jesus precisava pedir alguma coisa, gente? Jesus tinha algum problema? Vamos falar a realidade? Algum atraso, né? Então, o co-criador, ele iniciava com uma prece, se conectando a Deus, ao nosso Pai, pedindo intuição de como deveria seguir o seu dia. Então, se Jesus, que não precisava, não tinha os problemas que nós criamos, entendeu? Fazia isso, nós só temos que seguir o exemplo. Mas além de tudo, Jesus não orava só por ele. Jesus orava por toda a humanidade, pelos apóstolos, que ele sabia que eram espíritos. Aliás, eu acho que ele não orava por ele, né? Ele não precisava orar por ele. Ele não precisava, não tinha sombra nenhuma no espírito dele. Ele orava pelos outros. E a prece egoísta é também uma prece em que eu só penso em mim. Eu só penso em mim na prece. Eu não peço para um familiar, eu não peço para o meu chefe no trabalho, eu não peço para o meu colega de trabalho, eu não peço pelo planeta. Mas não pedir pelo planeta de forma meio automática. Mentaliza mesmo o planeta Terra, mentaliza os animais, né? Mentaliza tudo todos os seres vivos do planeta. E aí você vai fazer uma prece mais humanitária, uma prece mais, como a gente pode dizer, altruísta, não uma prece egoísta, né? Que uma prece altruísta é exatamente o contrário de uma prece egoísta. Altruísmo é quando eu penso nos outros e não somente em mim. É isso aí. Agora chegou o momento de nós fazermos aquela prece comunitária, aquela união onde todos vamos estar no mesmo pensamento. Então, no momento que eu estou fazendo as vibrações, conduzindo vocês, todos nós, vamos com muita fé, seguindo todas essas energias que nós vamos estar doando. Vamos fechando nossos olhos novamente, sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, banhando nossas cabeças com muita luz, com muito amor. Vamos nos imaginando caminhando pela praia, descalço, descarregando toda a energia negativa de nosso corpo, sentindo a brisa do mar, a presença de Jesus nos energizando. E agora, de uma forma coletiva, vamos doar nossas melhores energias ao nosso planeta. Vamos todos imaginando nossas mãos direcionadas ao planeta Terra, rodeando todo esse planeta azul, emanando energias de amor, de paz. Vamos vibrando pelos países que se encontram em conflito. Vamos emanar muita paz, muito amor para esses países. Vamos vibrar pelos refugiados de guerra,
pelos órfãos de guerra, pelas famílias do mundo inteiro, pelas famílias que choram pela perda do ente querido, pelas famílias que sofrem com problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, por famílias que têm problemas de relacionamento entre pais e filhos, entre casais. Vamos imaginar muita luz dentro desses lares, muita harmonia. Vamos imaginar a presença de Jesus dentro desses lares. Vamos vibrando pelos moradores de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas, pelos velhinhos nos asilos. Vibremos, Jesus, pelos nossos lares. Que esta energia de amor, de luz, possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, de nossa cidade, de todo o nosso país, de todo o nosso planeta. Vibremos, Jesus, pelos nossos companheiros, pelos nossos filhos, pelos nossos parentes e amigos. Silenciamos, Jesus, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos pelos irmãos que partiram desta vida, que possam ser acolhidos, amparados, encaminhados. Que possamos, Jesus, ser bons espíritos, unidos no Teu amor, na Tua luz, emanando sempre energias aos próximos, aos mais necessitados. Agradecemos e pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo de fé, de amor, que possamos desta água beber, nos fortalecer e que possamos seguir adiante, independente de nossas dificuldades, com amor, com resignação, com muita fé. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. A prece de encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. É isso, gente. Sigam a página Aura Vibração Espiritual, no Facebook, no YouTube, compartilhem, curtam, divulguem, porque a nossa única finalidade é fazer o bem, não é, amor? É isso aí, por que amor? Por quê? Porque nós amamos vocês. Uma ótima semana e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.